Saudações, concurseiro e concurseira! Vamos iniciar agora a gravação de mais um dos nossos simulados jurídicos. O simulado da vez, ele tem como tema 3 leis específicas. A Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Tortura. Então, sem perder mais tempo, vamos à nossa primeira questão desse simulado. Então, questão número 1. Segundo a Lei Maria da Penha, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão que trata sobre medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha? Vamos ver o gabarito? A primeira questão, ela tá correta, né? Esse é o artigo 18 da Lei Maria da Penha. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é essa questão do prazo, que é o prazo de 48 horas, né? Então, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, fazer o quê? Conhecer desse expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência, né? Então, esse prazo de 48 horas é o prazo que o magistrado tem dentro ali da Lei Maria da Penha para conhecer, basicamente, do pedido da medida protetiva de urgência e decidir sobre o seu cabimento ou não para aquela mulher ali que está numa situação de violência doméstica e familiar, ok? Vamos lá. Segunda assertiva. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao delegado, no prazo de 48 horas, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. E aí, pessoal, certo ou errado, né? Ainda tratando sobre medida protetiva de urgência, que é um assunto muito importante dentro aí da Lei Maria da Penha. Segunda questão, ela está errada, né? Ela está errada, né? Não caberá ao delegado de polícia essa atribuição, né, que é determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Né? Na verdade, isso é uma casca de banana. Esse tipo de atribuição cabe ao magistrado, né, cabe ao juiz. Isso também está previsto no artigo 18 da Lei Maria da Penha, que fala, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, o quê? Inciso 4, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Né? Então, muita atenção, muito cuidado. Essa atribuição ela é do magistrado e não da autoridade policial. Não é uma atribuição do delegado de polícia. Tá? Então, muita atenção. Apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Esse tipo de determinação caberá ao juiz, também no prazo de 48 horas, decidir sobre o deferimento ou não. Tá? Então, imagina uma mulher ali que sofreu violência doméstica e familiar, né? E está ali tutelada, está ali protegida pela Lei Maria da Penha. Ela vai até uma delegacia de polícia e diz que o agressor tem a posse ou o porte de uma arma de fogo. Né? O que é que vai ser feito ali? Né? Vai ser possível que o juiz, no prazo de 48 horas, quando ele toma ciência daquele pedido, daquela ofendida, né, da mulher que foi vítima, determine a apreensão imediata daquela arma de fogo que está sob a posse do agressor. Tá? Então, atenção, é a atribuição do juiz e o prazo é de 48 horas. E essa apreensão da arma de fogo ela é o quê? Imediata, né? Cuidado para não trocar aí os prazos na sua questão e você se enrolar, né? A apreensão é imediata, mas o prazo para o juiz decidir sobre esse pedido da ofendida é de 48 horas. Terceira questão. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Certo ou errado, pessoal? A terceira questão. Meu gabarito. A terceira questão está certa, né? Aqui, por sua vez, temos a leitura do artigo 19 da Lei Maria da Penha, que fala que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas por quem? Pelo juiz. E aí vai ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, a pedido da vítima, a pedido daquela mulher que está sendo tutelada ali pela Lei Maria da Penha. Eu fiz até um esqueminha aqui para vocês tomarem ciência, né? Então, o pedido da medida protetiva é feito por quem? Pelo Ministério Público ou pela vítima ou pela ofendida. E esse aqui é um pedido de quê? De medida protetiva de urgência. E quem é que concede essa medida protetiva de urgência que foi solicitada pelo Ministério Público ou pela ofendida? Quem concede é o magistrado. Ela é concedida pelo juiz. É o que prevê o nosso artigo 19 da Lei Maria da Penha. Quarta questão. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, desde que logo após a audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Certo ou errado, pessoal? A quarta questão. Ela está errada, né? Ela está errada.
O artigo 19, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha, determina que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato. Até aí a questão falou de forma correta, falou de forma perfeita. Só que é de forma imediata mesmo, ou seja, independentemente de qualquer audiência das partes e também de qualquer manifestação do Ministério Público. Só que se o juiz conceder essa medida protetiva de urgência, o Ministério Público ele vai ser prontamente comunicado, né? Ele é o fiscal da lei, ele é o custos legis, ele vai fazer ali a fiscalização do cumprimento correto da legislação, certo? Então, muita atenção para essa casca de banana, né? A concessão de uma medida protetiva de urgência é imediata e independe de qualquer circunstância, ou seja, independe de uma audiência ter sido realizada entre as partes, independe da própria manifestação do Ministério Público, mas quando o juiz conceder aquela medida protetiva de urgência, ele vai comunicar prontamente o órgão do Ministério Público, tá bom? Quinta questão. As medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas de forma cumulativa, bem como poderão ser substituídas. Certo ou errado, pessoal? Tá certo ou errado a quinta questão? A quinta questão ela tá perfeita, né? É o artigo 19, parágrafo 2º, que diz que as medidas protetivas de urgência serão aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Então, o juiz pode aplicar uma medida protetiva, ou duas, ou três, ou quantas forem necessárias. E elas poderão ainda ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, caso aquela medida protetiva concedida inicialmente não seja suficiente para tutelar aquela ofendida, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, tá bom? Então, a medida protetiva de urgência, ela pode ser aplicada de forma isolada, somente aquela, solicitada, por exemplo, pela ofendida, ou cumulativa, duas medidas, três, tantas quanto forem necessárias para garantir aquele direito que está sendo violado ou ameaçado de violação, tá bom? E pode, inclusive, ser substituída, né? O juiz aplicou uma medida, mas ele entendeu que naquele caso concreto o correto seria aplicar outra. Substitui. Tem algum problema em relação a isso? Não. O artigo 19, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, prevê essa possibilidade de aplicação isolada, cumulativa ou ainda substituir uma medida protetiva de urgência por outra medida. Sexta questão. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido a autoridade policial. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Errado. Na verdade, o juiz, ele não vai ouvir a autoridade policial. Ele não vai ouvir o delegado de polícia. Ele vai ouvir o Ministério Público. Muito cuidado com essas cascas de banana, né? O artigo 19, parágrafo 3º, ele prevê que poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, a gente já aprendeu isso aí, né? Quem requer a medida protetiva de urgência é o Ministério Público ou a ofendida. E vai requerer a quem? Ao juiz. Então poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder o quê? Novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas. Lembra que a gente já estudou que a medida protetiva de urgência pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa ou ainda ser substituída por outra de maior eficácia? E aí o juiz ele vai conceder essa substituição ou essa cumulação de medidas protetivas de urgência se ele entender o quê? Necessário a proteção da ofendida, dos familiares da ofendida, do patrimônio da ofendida. E aí ele vai sempre ouvir quem? O Ministério Público, que é o custos legis, é o fiscal da lei, tá bom? Ele não vai ouvir a autoridade policial. Muita atenção, muito cuidado, você não cair nessa casca de banana na hora da sua prova, tá bom? O Ministério Público é quem é ouvido quando o juiz ele concede uma nova medida protetiva de urgência ou ele revê uma medida protetiva de urgência que foi concedida anteriormente. Sétima questão. Segundo a Lei Maria da Penha, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício do agressor durante o inquérito policial. Certo ou errado, pessoal? Ela está errada. O juiz pode sim decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, nos termos da Lei Maria da Penha, o artigo 20, né, da Lei Maria da Penha, que fala que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício. Como assim de ofício, Mike? De ofício significa que é independente da provocação de qualquer pessoa. Ninguém pediu para o juiz decretar essa prisão preventiva do agressor, e aí o juiz, ele decreta mesmo assim, independente de qualquer provocação. Ele decreta de ofício, né? Foi livre e espontânea vontade do juiz. Ele pode fazer esse tipo de determinação, está previsto aí no artigo 20 da nossa Lei Maria da Penha. Então o juiz ele pode decretar essa prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Essa prisão preventiva
ela será do agressor, obviamente, né? E aí o juiz faz isso de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Então, aqui entra a figura do delegado de polícia. O delegado de polícia ele faz uma representação ao juiz, solicitando ali que o juiz determine a prisão preventiva do agressor. É possível esse tipo de situação na Lei Maria da Penha? Com certeza, com certeza. Se o juiz pode decretar de ofício, imagina a requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Aí é que ele pode decretar mesmo essa prisão preventiva do agressor. E aí, outro bizu importante, você não pode esquecer, isso pode ser feito tanto em fase do inquérito policial quanto na etapa processual. Então, durante toda a persecução criminal, é possível que o juiz decrete a prisão preventiva do agressor, nos termos da Lei Maria da Penha, né? Obviamente, de ofício ou a requerimento do MP ou a representação da autoridade policial, que é o nosso delegado de polícia. Oitava questão. O juiz pode revogar e novamente decretar a prisão preventiva do agressor, se sobrevier razões que a justifiquem em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo ou errado, pessoal? Oitava questão, ela tá certa, né? A Lei Maria da Penha, vocês já estão percebendo aqui, ela bota para torar no agressor, né? Ela bota para lascar no agressor. Veja aí o artigo 20, parágrafo único, né? O que é que ele fala pra gente? Ele fala que o juiz poderá revogar a prisão preventiva, que ele determinou anteriormente, se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como o juiz poderá novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, o juiz ele tem muito poder aqui, né? Restritivo em relação ao agressor, podendo decretar de ofício sua prisão preventiva, podendo revogar a prisão preventiva que foi por ele decretada e podendo decretá-la novamente se sobrevierem razões que justifiquem a sua nova decretação, tá bom? Então, muita atenção aqui para essas previsões da Lei Maria da Penha, né? A prisão preventiva, ela corre solta aqui, ela bota para torar no agressor. Nona questão, a ofendida não será notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente os pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sob pena de violação à intimidade do preso. Certo ou errado, pessoal? Vocês acham que é isso mesmo? Vamos lá, vamos ver o gabarito. Tá errado, é justamente o contrário, né? É o contrário. A ofendida ela será, sim, notificada dos atos processuais relativos ao agressor, né? Então foi feita a prisão preventiva do agressor, a ofendida vai saber. Ah, foi feita a liberação da prisão preventiva que foi decretada anteriormente daquele agressor. A ofendida vai ser notificada, né? Especialmente nesses atos, que é o ingresso e a saída da prisão do agressor, né? E sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai ser notificada a ofendida, vai ser notificada o advogado, e se ela não tiver advogado, ela for hipossuficiente economicamente, constituir um defensor público, esse defensor público ele também será informado, né, desses atos processuais relativos ao agressor, especialmente o quê? Ingresso e saída da prisão. 10ª questão, pessoal. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Certo ou errado? A questão número 10. Já a questão 10, ela tá certa, né? Tá certa. Então, já guarda aqui essa informação extremamente importante. A ofendida, ela será notificada de todo o ato relativo ao agressor, especialmente a prisão e a saída da prisão. Isso aí vai informar a ofendida. E o que é que a ofendida não poderá fazer, aqui nos termos da Lei Maria da Penha? Ela não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. É uma questão óbvia, que é uma questão lógica, né? Isso aqui pode gerar a ira desse agressor e ocorrer ali uma desgraça, né? Ocorrer ali a prática de um ato de violência. Então, a ideia aqui é afastar a ofendida do agressor, pelo menos nesse momento aí, em que os ânimos estão à flor da pele. Então, é vedado a ofendida, né? É proibido a ofendida entregar intimação ou notificação, qualquer que seja, ao agressor. Isso não faz o menor sentido. A Lei Maria da Penha traz essa previsão expressa no artigo 21, parágrafo único. Então, lembra, a ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Vamos lá. Próxima questão, né? Essa é a nossa questão de número 11. De urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Letra A. É permitido ao juiz, exclusivamente, a requerimento do Ministério Público, rever as medidas já concedidas, se entender necessário a proteção da vítima. Certo ou errado? Letra B. Ou a vítima, ou seu advogado ou defensor público, deverão ser informados sobre a saída do agressor da prisão. Letra C. Não abrangerá a suspensão
de visita do agressor aos dependentes menores, sob nenhuma hipótese, tendo em vista a importância da convivência familiar. Letra D. Poderá ensejar a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda, locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. E letra E. Não inclui a possibilidade de o juiz decidir pela separação de corpos. E aí, pessoal? Qual é o gabarito dessa nossa questão 11, tratando sobre medida protetiva de urgência? Qual estará correta aqui? Letra A, letra B, letra C, D ou E? Vamos ver o gabarito. Correto aqui é a letra D, né, que tem previsão no artigo 24 da Lei Maria da Penha, né, que fala que para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, dentre outras. Qual é o tipo de medida protetiva de urgência que o juiz poderá conceder aqui, poderá determinar de forma liminar? Inciso 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Né? Então, o agressor, numa situação ali de violência doméstica familiar contra a mulher, poderá ter sobre si essa determinação do magistrado, do juiz, uma determinação que pode ser liminar, ou seja, sem que se garanta ali ao agressor o contraditório, de que ele ficará proibido, de forma sempre temporária, obviamente, de celebrar atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum do casal, dele e da vítima, a não ser que ele tenha autorização expressa do juiz, tá? Esse é o artigo 24, inciso 2, é um exemplo de medida protetiva de urgência que o juiz pode conceder em favor da mulher, né? A mulher, ela tá ali numa situação de violência doméstica familiar, e aí para o marido dela, né, o camarada que convive com ela ali, ele não venda o patrimônio em comum do casal, ele não se desfaça daquele patrimônio em comum do casal, o juiz pode determinar essa proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, de venda e de locação de propriedade em comum, tá? Então, artigo 24, inciso 2 é a letra D da nossa questão número 11, ó. O juiz, com essa medida protetiva de urgência, poderá ensejar a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda, locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização do próprio juiz, certo? Questão número 11, o gabarito é a letra D. Vamos lá, questão 12. Assinale a opção que apresenta a medida protetiva de urgência a ser aplicada ao agressor no caso de constatação da prática de violência doméstica contra a mulher, conforme disposto na Lei Maria da Penha. Letra A, transferência para outra comarca. Letra B, prestação de serviços em creches e asilos. Letra C, proibição de aproximação ou contato com familiares da ofendida. Letra D, pagamento de multa. Letra E, pagamento de cestas básicas. E aí, pessoal, qual é o gabarito? Né? Qual das assertivas abaixo são uma espécie de medida protetiva de urgência aplicada ao agressor? O gabarito aqui é a letra C, né? Letra C. O artigo 22 é que nos ensina que, constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Ou seja, é um rol exemplificativo. Qual é a medida protetiva que a gente está procurando aqui, que é o nosso gabarito? É a do inciso 3 do artigo 22, que é a proibição de determinadas condutas, entre as quais a letra A, aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. E a linha B nos ensina que também é uma medida protetiva de urgência, né, conferida aí pelo juiz contra o agressor, de ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por celular, né, pelo WhatsApp, né, por exemplo. Ele não pode ter contato com a ofendida, nem com seus familiares, nem testemunhas, seja qual for o meio de comunicação, inclusive o meio de comunicação digital, tá? Então, o gabarito da questão 12 é a letra C, ó, a letra C que fala pra gente que um tipo de medida protetiva de urgência é a proibição de aproximação ou contato com familiares da ofendida, né? O juiz pode determinar que o agressor fique proibido desse tipo de aproximação. Se ele se aproxima, ele quebra essa medida protetiva de urgência e ele pratica um crime, né, que é o crime de, obviamente, de quebra da medida protetiva de urgência, que tem previsão aí na nossa Lei Maria da Penha. Questão agora de número 13. A Lei Maria da Penha prevê como medida protetiva de urgência à ofendida o cancelamento de procurações por ela conferidas ao agressor e a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda. E aí, pessoal, certo ou errado a questão número 13? A número 13 ela está
errada, né? Errada. Aqui a gente tem uma casca de banana, né? A lei, ela não prevê uma hipótese aqui de cancelamento, mas sim ela prevê uma hipótese de suspensão, né? Vai ficar suspensa aquela procuração que foi conferida anteriormente pela ofendida ao agressor. Então a gente não vai ter o cancelamento da procuração, igual está sendo dito aqui na questão de número 13. Na verdade, o que a lei prevê é a suspensão, são hipóteses diferentes. Cancelamento é quando você destrói, você cancela, você acaba com aquela procuração. Na verdade, vai ocorrer uma suspensão, né, um congelamento daquela procuração que foi conferida pela ofendida ao agressor. Né? É o artigo 24, inciso 3, que é uma espécie aí de medida protetiva de urgência, né? Que é a suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Veja que a questão 13, ele fala que é uma espécie de medida protetiva de urgência conferida à ofendida o cancelamento da procuração. Está errado. Cancelamento não, isso é casca de banana. Na verdade, é uma suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. São termos técnicos, são palavras diferentes. Não é cancelamento, mas sim suspensão das procurações. Questão 14. A Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. São consideradas violência contra a mulher não só a física, mas também psicológica, moral e sexual. E em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial colher nome e idade dos dependentes e encaminhá-los a uma casa de abrigo. E aí, pessoal, certo ou errada a questão número 14? A questão número 14, ela tá errada, tá bom? Tá errada, não é isso que nos ensina a legislação. O artigo 12 da Lei Maria da Penha diz que em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. E aí você vai ver que tem diversos procedimentos aqui, do inciso 1 até o inciso 7. E nenhum deles fala em enviar a ofendida e seus familiares para uma casa de abrigo, né? Não existe essa situação aqui na nossa lei Maria da Penha, tá bom? Então veja, primeira hipótese aqui, vai ser ouvida a ofendida, vai ser lavrado o boletim de ocorrência, tomar representação a termo, né, se apresentada, vão ser colhidas todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato, de suas circunstâncias, vai ser remetido no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medida protetiva de urgência. A gente já viu numa questão, esse prazo de 48 horas que a medida protetiva de urgência é concedida pelo magistrado, a pedido da ofendida ou representação do Ministério Público. Vai ser determinado que se proceda a um exame de corpo de delito da ofendida, lógico, né? Ela pode ter sofrido uma violência física ali. Vai ser requisitado ainda outros exames periciais, se necessários. O delegado vai ouvir o agressor e as testemunhas, ok? O delegado vai ordenar a identificação do agressor para saber quem é esse camarada que praticou essa violência. Será que ele tem mandado de prisão em aberto, por exemplo, né? Então a gente tem que identificar esse agressor, fazer a juntada aos atos sua folha de antecedentes criminais, né? Indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Vai ser remetido no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Então, em nenhuma hipótese está prevista aí a situação que está descrita na questão do número 14, dizendo aqui que, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial colher nome e dados dos dependentes e encaminhá-los a uma casa de abrigo. Não, isso não é feito pela autoridade policial. As atribuições do delegado de polícia estão no artigo 12 da Lei Maria da Penha e não tem hipótese alguma falando aqui de abrigo, casa de abrigo, tem nada disso, tá? Isso é uma casca de banana, informação errada, né? Então, tenha atenção aí para a legislação, para não imaginar que isso está previsto, sendo que não está. Questão número 15. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, não podendo proibir, no entanto, o afastamento do agressor dos familiares da vítima. E aí, pessoal, certo ou errado a questão número 15? A questão 15, ela está errada, obviamente, né? A gente já tratou disso. O artigo 22 da Lei Maria da Penha, ele prevê ali as seguintes medidas protetivas de urgência. Inciso 2, uma das medidas, né, que o juiz pode decretar, é o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. O juiz também pode determinar a proibição de determinadas condutas, entre as quais quais são, do agressor se aproximar da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas. O juiz vai fixar ali um limite mínimo de distância entre essas pessoas e o agressor, e o juiz ainda pode ali proibir, né, o contato do agressor com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação.
Daí a gente falar que a questão 15 ela está errada, porque no final ela diz aqui, ó, que o juiz não pode proibir, no entanto, o afastamento do agressor dos familiares da vítima, sendo que isso é mentira, né? A gente viu aqui pela legislação que o juiz ele pode sim determinar o afastamento do agressor de contato ali com a ofendida, com os familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tá bom? Questão 16. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, desde que o agressor se negue a prestar depoimento, em um prazo de 48 horas, auxílio da força policial. E aí, pessoal, certo ou errado a questão 16? 16 está errado, tá? Está errado. Não existe, nessa hipótese aqui de requisição do juiz de auxílio da força policial, não existe qualquer prazo, né? Isso aqui pode ser feito a qualquer momento. Então, esse prazo aí de 48 horas, que está elencado aí na questão, é o que torna a nossa questão errada. Na verdade, a qualquer momento poderá o juiz requisitar auxílio de força policial. E aí ele pode requisitar esse auxílio de força policial para quê? Para garantir a efetividade de uma medida protetiva de urgência que ele determinou, né? Então veja aí, isso tem previsão no artigo 22, parágrafo 3º, que diz que para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, ou seja, ordenar a qualquer momento auxílio da força policial, né? E isso aí a qualquer momento. Não há nessa situação de auxílio da força policial requisitada pelo juiz para garantir a efetividade da medida protetiva de urgência, não há a previsão de um prazo de 48 horas, não confunda. Questão 17. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão temporária do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Certo ou errado, pessoal? Questão 17. A gente fez uma questão parecida, né? Essa questão aqui, ela tá errada, né? Tá errada. O artigo 20 da Lei Maria da Penha, ele fala em prisão preventiva. E a questão, ela erra porque ela diz que é prisão temporária. Veja que casca de banana pesada, né? Pesadíssima, né? Prisão preventiva é diferente da prisão temporária, né? A Lei Maria da Penha, ela fala em prisão preventiva. Ela não fala em prisão temporária, daí o erro da nossa assertiva, né? Então, o artigo 20 da Lei Maria da Penha, ele fala que em qualquer fase da persecução penal, seja durante o inquérito policial, seja durante a instrução criminal, caberá aí o quê? A prisão preventiva do agressor. Essa prisão preventiva do agressor, vai ser decretada sempre por quem? Pelo juiz, obviamente. E aí o juiz pode decretar de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, tá? Então o erro da questão 17 é falar em prisão temporária, quando na verdade a legislação ela nos ensina que o juiz pode decretar nessa hipótese aqui é prisão preventiva. Questão número 18. A configuração do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Certo ou errado a questão 18, pessoal? A questão 18 ela está certíssima, né? O artigo 24A da Lei Maria da Penha nos ensina que descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei tem uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos, ou seja, o descumprimento de uma medida protetiva de urgência determinada por um juiz é crime e está previsto na Lei Maria da Penha. Parágrafo 1º do artigo 24A diz o seguinte, ó, a configuração desse crime aqui de descumprimento de medida protetiva de urgência independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida, tá bom? Então a questão 18 ela está certa. Não importa se quem deferiu a medida foi um juiz criminal, foi um juiz civil, não importa. Você descumpriu essa decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, você pratica o crime previsto aí na Lei Maria da Penha, vai responder, né, a um delito cuja pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Questão 19. Na hipótese de prisão em flagrante, a autoridade policial poderá conceder fiança. Isso aqui dentro da Lei Maria da Penha, obviamente, né, o que a gente está estudando. Né? Será que cabe a concessão de fiança na hipótese de prisão em flagrante de um indivíduo que praticou ali violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado?
Está errado, né? O artigo 24A, que traz o crime aí de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, em seu parágrafo 2º, ele prevê que, na hipótese de prisão em flagrante do indivíduo que descumpriu uma medida protetiva de urgência, só quem poderá conceder a fiança é a autoridade judicial. Então, a autoridade policial, ela não pode conceder a fiança quando o indivíduo é preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva de urgência determinada por um juiz, tá bom? Então, não cabe fiança arbitrada pela autoridade policial. Nessas hipóteses, somente caberá a fiança a título de autoridade judicial. Então, só o juiz é que pode conceder fiança na hipótese de prisão em flagrante em que o indivíduo quebrou uma medida protetiva de urgência. Questão 20. Segundo o ECA, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 21 anos de idade. Certo ou errado, pessoal? A questão número 20. A questão número 20, ela está errada, né? Ela está errada. O ECA prevê no seu artigo 2º os conceitos de criança e de adolescente. E também o conceito de adulto, né? Considera-se criança, segundo o artigo 2º do ECA, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, até 12 anos de idade incompletos, nós temos aí o conceito de criança. O adolescente é aquela pessoa que está entre 12 e 18 anos de idade. E, por sua vez, se o indivíduo não é criança nem é adolescente, logo ele vai ser adulto. O adulto é aquele que está acima de 18 anos, conforme esse quadrinho aí esquemático que eu coloquei para vocês, logo abaixo do artigo 2º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Questão número 21. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Certo ou errado, pessoal? Eu posso aplicar o ECA a uma pessoa maior de 18 anos, ou seja, que não é nem criança nem adolescente, posso aplicar o ECA a um adulto? E o gabarito está certo, né? É o artigo 2º, parágrafo único do ECA, que fala que nos casos expressos em lei, ou seja, somente naqueles em que existe essa previsão de forma expressa, eu vou aplicar excepcionalmente o ECA às pessoas que estão entre 18 e 21 anos de idade, ou seja, eu posso aplicar o ECA a um adulto desde que ele não ultrapasse a idade aí de 21 anos, tá bom? Eu posso aplicar o estatuto. Questão 22. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Certo ou errado a 22, pessoal? 22 está certa, né? É a literalidade do artigo 5º do ECA, que prevê aí a punição de qualquer tipo de atentado por ação ou omissão a um direito fundamental de uma criança ou de um adolescente, né? E ele não será, obviamente, objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é a previsão do artigo 5º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão 23. A tortura é um crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia. Olha aí, pessoal. A partir da questão 23, a gente já sai um pouco do ECA e passa para a lei de tortura, né? Que é a nossa última lei a ser cobrada aqui nesse nosso simulado. Essa questão 23, ela está certa ou ela está errada? A tortura é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia? Vamos ver o gabarito. A questão 23, ela está errada, pessoal. Errada justamente porque a tortura, ela não é imprescritível. Na verdade, a tortura, ela prescreve. Ou seja, o Estado, ele tem um prazo previsto em lei para punir aquele torturador. Se ele não pune aquele torturador conforme o prazo prescricional do crime de tortura por ele praticado, a tortura irá prescrever, ou seja, restará extinta a punibilidade daquele torturador. E ele não poderá mais ser punido, né? Então, isso aí tem previsão, essas características do crime de tortura, tem previsão no artigo 1º, parágrafo 6º da lei de tortura, que diz que a tortura é um crime inafiançável, tá correto, não cabe fiança para aquele indivíduo que pratica o crime de tortura, e também ele é insuscetível de graça ou de anistia, né? Porém, a lei nada diz sobre a imprescritibilidade da tortura. Então a gente já presume que a tortura, ela prescreve, né? Até porque somente 2 crimes são imprescritíveis segundo a nossa Constituição Federal, que é o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito.
E os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia são os 3T, né? A tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. Então, muita atenção com essa diferenciação. A tortura, ela é inafiançável, ela é insuscetível de graça ou de anistia, porém, ela prescreve, ela não é imprescritível. Questão 24. O crime de tortura contra pessoa menor de 18 anos não mais se encontra previsto no ECA. Certo ou errado, pessoal? Questão 24 está certa, né? Tá correta. Antigamente, o ECA ele previa, né, em seu próprio estatuto o crime de tortura, no artigo 233. Note que eu trouxe esse artigo 233, que tenha muita atenção, ele foi revogado, tá bom? Ele não mais existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que ele foi revogado? Ele foi revogado porque passou a vigorar a lei de tortura. E a lei de tortura, logo no seu artigo 1º, já diz aí o que é o crime de tortura, né? E aí você tem que prestar muita atenção em relação a isso, né? Porque, muito embora o tipo penal que previa a tortura no Estatuto da Criança e do Adolescente tenha sido revogado, isso não significa que ocorreu a abolício crimes daqueles que praticaram tortura contra criança ou adolescente. Não, não é um caso aqui de abolício crimes. Então, não ocorreu abolício crimes dos crimes de tortura praticados contra criança ou adolescente, muito embora o tipo penal tenha sido revogado. Por quê? Porque a conduta ela continua criminosa, só que agora na lei de tortura, tá? Quando nós temos aí um tipo penal que foi revogado, que previa ali a figura de um crime, de um delito, mas a conduta ali prevista naquele tipo penal, ela continua criminosa, a gente não fala em abolício crimes, a gente não fala em abolição do crime. O crime não foi abolido, ele continua previsto como crime, só que ele vai estar previsto em outro tipo penal, em outro artigo de lei, tá? Agora na lei de tortura. Então a gente vai falar que nesse caso aqui ocorreu a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, ok? Temos aqui a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa nessa nossa questão 24, ok? Questão 25. A ação penal nos crimes de tortura é sempre pública incondicionada. Certo ou errado, pessoal? Certo, tá? Certo. Tá? A lei de tortura, ela nada diz em relação ao tipo de ação penal que é prevista para os seus delitos. Então a gente segue a regra geral. A regra geral é que a ação penal, ela será pública incondicionada. Sempre que você estiver analisando um determinado crime e ele nada diz em sua redação qual o tipo de ação pela qual aquele crime ali ele vai proceder, então você já sabe que o crime ali previsto adota a regra geral, que é a ação penal pública incondicionada, né? Então, no caso de ação penal pública incondicionada, temos aqui a peça processual chamada denúncia, que é oferecida pelo Ministério Público, independentemente do preenchimento de qualquer condição, né? Daí a gente falar que é uma ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes de tortura são de ação penal pública incondicionada. Questão 26. A ação de reparação por danos morais, aquela do âmbito civil, não tem nada a ver com penal aqui, ajuizada em decorrência de atos de tortura cometidos durante o regime militar, são imprescritíveis. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão 26 está certa, né? Está correta, né? Então, saiba separar aí o joio do trigo, né? O crime de tortura, ele prescreve, mas a ação indenizatória por dano decorrente de uma tortura praticada durante o regime militar, essa ação aí indenizatória que tem natureza civil, não tem nada a ver com penal, é dinheiro, é grana, ela é o quê? Imprescritível, né? Então, a gente não aplica o prazo prescricional no caso de ação indenizatória por dano moral decorrente de ato de tortura ocorrido durante o regime militar. Nesse caso, temos aí uma natureza de imprescritibilidade. Isso é decisão do STF, tá bom? Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Questão 27. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. Certo ou errado, pessoal? Já aprenderam o significado da palavra prescindível, que é o contrário de imprescindível, né?
Quando a questão aqui ela fala que é prescindível, que ela fala que não precisa que o crime deixe vestígios de ordem física. Tá certo ou tá errado? A questão 27. A questão 27 tá certa, né? Por quê? Porque a tortura ela pode ser praticada tanto na modalidade física, né? A tortura física, né? O espancamento que gera o sofrimento, ou a tortura ela pode ser praticada de forma mental. E quando ela é praticada de forma mental, que a gente vai chamar de tortura branca, que é aquele crime, né, aquele tipo de tortura que não deixa vestígios físicos, temos aí a classificação da tortura enquanto crime transeunte. Crime transeunte é aquele que transita, é aquele que não deixa vestígios. Logo, a gente não vai conseguir ali, via de regra, fazer o chamado exame de corpo de delito, justamente porque o crime não vai deixar vestígios, tá? Então, lembre-se, o crime de tortura ele pode ser praticado na modalidade física ou mental. Sendo o agente vítima de tortura mental, não teremos ali a presença de vestígios físicos no corpo ali da vítima. Né? Aí a gente classifica esse crime de tortura, quando praticado na modalidade mental, né, tortura mental, de crime transeunte. E aí esse crime transeunte ele não é alvo de exame de corpo de delito, tá? A questão 27 ela tá correta, então prescinde, ou seja, não precisa da realização aí de exame de corpo de delito, justamente porque não vai deixar vestígios, sendo aí um crime transeunte a tortura mental. Questão 28. Gigante, né? Uma historinha. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou no seu pescoço, asfixiando. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período em que lhe dizia que se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala do interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. Para a comprovação da materialidade da conduta do policial, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito que confirme as agressões sofridas por Luciano. Certo ou errado, pessoal? Nesse caso aqui, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito? Tem que fazer de todo jeito? E aí? É errado, né? É o mesmo argumento que eu trouxe na questão anterior, né? O crime de tortura, ele prescinde do exame de corpo de delito, justamente porque a tortura ela pode ser praticada de forma física ou de forma mental. Né? Quando ela é praticada ali de forma mental, ela não deixa vestígios físicos. A gente vai dizer que o crime de tortura mental é classificado pela doutrina como um crime transeunte, não deixa vestígios, ele transita, né? Os vestígios não ficam ali presentes no corpo da vítima, então esse tipo de tortura não vai ser alvo de exame de corpo de delito. Né? A questão 28 está errada quando ela diz que é imprescindível o exame de corpo de delito, e isso não é necessário, isso não é imprescindível. Questão 29. É necessária a existência de sofrimento físico ou mental simultaneamente para a caracterização do crime de tortura. Certo ou errado, pessoal? Está errado, né? Não é necessária, né? Esse é o entendimento do STJ, não é necessária a existência de sofrimento físico ou mental simultaneamente, ao mesmo tempo, para a caracterização do crime de tortura, né? A caracterização do crime de tortura, por si só, já é suficiente para a comprovação da tortura psicológica. Então, aquele indivíduo que sofre a tortura física, necessariamente, né? Obviamente, ele vai sofrer tortura mental, né? Vai sofrer tortura psicológica. O indivíduo ali que é espancado até desmaiar não sei quantas vezes, ele sofre a tortura física e, de forma simultânea, ele sofre a tortura mental. Mas isso não é imprescindível, não é necessária a simultaneidade dos tipos de sofrimento físico e mental para que se configure o crime. Né? Basta que ele sofra ali de alguma forma para que ocorra a consumação do crime de tortura. Questão 30. O agente carcerário X dirigiu-se ao escrivão de polícia Y para informar que, naquele instante, o agente carcerário Z estava cometendo um crime de tortura contra um dos presos e que Z disse que só pararia com a tortura depois de obter a informação desejada. Nessa situação hipotética, se nada fizer, o escrivão Y responderá culposamente pelo crime de tortura. Certo ou errado, pessoal? Questão número 30. Ela está errada, né?
Não existe na legislação a chamada tortura culposa. Ela não existe. Então a tortura somente pode ser praticada a título de dolo, né? O camarada tem que ter a intenção de torturar a vítima, ou ao menos ali assumir o risco da produção do resultado tortura, né? Seria a tortura a título de um dolo eventual. Mas não há que se falar, em hipótese alguma, de tortura culposa, né? O indivíduo que gerou o resultado tortura na vítima a título de imprudência, negligência ou imperícia. Não, isso não existe, né? Não existe tortura culposa. Não caia nessa casca de banana. Questão 31. A tortura prova ocorre quando a intenção do sujeito, ao torturar a vítima, é a de obter uma informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. Certo ou errado, pessoal? 31. 31 tá certa, né? Esse é o conceito de tortura prova, que está previsto logo no artigo 1º da nossa lei tortura. Vamos fazer a leitura. Ó. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa linha A é justamente a chamada tortura prova, também chamada de tortura persecutória ou inquisitorial. Né? Se a gente fosse classificar o crime de tortura prova, lembre-se, ele é um crime formal. Né? Ele é um crime formal. A tortura, ela se consuma quando o indivíduo gera ali na vítima aquele sofrimento físico ou mental, certo? Ainda que ele não consiga a informação desejada, o crime já se consumou. Agora, caso ele consiga a informação ali desejada, você terá um mero exaurimento do crime. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que o juiz for aplicar uma pena naquele torturador, ele vai aplicar uma pena mais grave porque o crime foi exaurido. Agora, a consumação do crime de tortura prova, por ser um crime formal, ele se consuma com a prática da conduta, né? Com aquela causação ali de sofrimento físico ou mental, independentemente do indivíduo alcançar ou não aquela informação que ele tanto deseja. Se ele alcança, exaurimento do crime, o crime já foi consumado no momento da conduta. O resultado é um mero exaurimento. Isso é o que a gente chama de crime formal. Crime formal é aquele cujo tipo penal prevê a conduta e o resultado, mas o crime ele se consuma com a mera prática da conduta. O resultado ele vem a título de exaurimento. Questão 32. Na chamada tortura para a prática de crime, a consumação ocorre. Olha aí, ó. A linha A, quando é obtida em razão de discriminação racial ou religiosa. A linha B, apenas quando ocorre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na vítima. A linha C, letra C, apenas quando a violência ou a grave ameaça causa sofrimento físico na vítima. E D, quando a violência ou a grave ameaça causa sofrimento físico ou mental na vítima. E aí, pessoal, qual é o gabarito da nossa questão 32? Quando é que se consuma a chamada tortura para a prática de crime? Letra D, né? Letra D. Essa chamada tortura-crime ou tortura para a prática de crime é aquela que está prevista na linha B do artigo 1º, né, da lei de tortura, que diz que constitui crime de tortura. Olha aí a chamada tortura, crime ou tortura para a prática de crime. É a tortura que é praticada para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? E a tortura-crime, ela também é classificada como crime formal, ou seja, a gente vai ter a consumação do crime de tortura, nesse caso aqui de tortura-crime, quando o agente inflige sobre a vítima o sofrimento físico ou mental, mesmo que a vítima não pratique o crime ali pretendido pelo agente, tá bom? Então, lembre-se, a tortura-crime também é classificada como delito formal. Ele se consuma com a mera prática da conduta, que é a causação do sofrimento na vítima. Se a vítima ela pratica ali, né, em razão daquela tortura que ela sofreu, a ação ou a omissão de natureza criminosa, teremos ali o mero exaurimento do crime de tortura, tá bom? O crime já se consuma com a prática da conduta, né? Essa modalidade aí de tortura-crime, ela não abrange o emprego de violência ou grave ameaça para a provocação de uma contravenção penal. Tome muito cuidado, tá? A lei ela é bem clara, ela fala ação ou omissão de natureza criminosa, tá bom? Tem que ser para a prática de crime e nunca para a prática de uma contravenção penal, tá? Cuidado com as cascas de banana, isso seria analogia em Malam Partem, tá? E isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, tá? O direito penal ele permite o uso da analogia, mas sempre em bona parte, para beneficiar o criminoso, nunca para prejudicá-lo. Então, se a linha B ela fala ação ou omissão de natureza criminosa, você não pode interpretar enquadrando aí, abrangendo esse artigo de lei aí para ter ali a contravenção penal. Não, nesse caso, não há o crime de tortura-crime, tá bom?
Questão 33. Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental. E aí, pessoal, certo ou errado, né? Isso é um tipo de tortura? Essa conduta aí de empregar grave ameaça constrangendo alguém em razão de uma discriminação racial? Vamos ver se está certo ou está errado, tá? Certo, né? Essa é chamada tortura racismo, que está na linha C do artigo 1º. O artigo 1º ele fala que constitui crime de tortura, a linha C, quando você gera o sofrimento físico-mental na vítima em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Essa é a chamada tortura racismo. É quando a tortura ela é infligida sobre a vítima em razão de uma discriminação racial ou religiosa. Questão 34. O crime de tortura é castigo, outra modalidade aí, né, de tortura, é classificado pela doutrina como crime comum, podendo ser praticado por qualquer um. Tá certo isso aí? Questão 34 tá correta? Tá errada. Atenção, atenção. Tratando-se do crime de tortura castigo, que está previsto no artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura, vamos fazer a leitura aqui para entender o que é a tortura castigo. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Né? Esse é o crime de tortura castigo. Muita atenção para o sujeito ativo desse crime. Quem pode praticar esse crime? Quem pode praticar esse crime é somente aquele que tem a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Logo, a gente classifica o crime de tortura castigo como um crime próprio. Ou seja, ele não pode ser praticado por qualquer um. Ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ele exige uma qualidade especial do agente, do criminoso, que é justamente ter a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Olha o que fala o STJ sobre esse crime de tortura castigo. Ele diz assim, ó, que o crime de tortura, na forma do artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura, que é o crime de tortura castigo, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade. Então, o crime de tortura castigo é classificado pela doutrina como crime próprio. Exige uma qualidade especial do sujeito ativo, que é ele ter sobre a vítima a guarda, o poder ou a autoridade. Não pode ser praticado por qualquer pessoa o crime de tortura castigo. Questão 35. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu o crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. Certo ou errado, pessoal? 35. 35 ela tá certa, ela tá perfeita. Essa é outra modalidade de tortura que a gente vai nomear aqui de tortura do preso, né? Ou tortura ao preso, que está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da lei de tortura, que diz assim, ó, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, atenção aqui para uma característica muito importante do crime de tortura ao preso, né? Que é justamente no fato de que não precisa a presença aqui, a elementar, da violência ou da grave ameaça ao preso, como forma de gerar sofrimento a ele. Tá? Então, a tortura ao preso não tem na sua redação, não precisa, né, que o agente ali ele inflinja sobre o preso uma violência ou grave ameaça como forma de gerar sofrimento. Não precisa, ainda que não tenha essa violência, ainda que não tenha essa grave ameaça, pode restar caracterizado o crime de tortura ao preso, tá? Muita atenção para esse delito aí, que é muito fácil de ser configurado, tortura do preso. Questão 36. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime de tortura. E aí, certo ou errado, pessoal? 36. 36 ela tá errada, né? Óbvio, né? O crime de tortura ao preso, ele somente se caracteriza quando o agente ele pratica a tortura através de um ato não previsto em lei, de um ato não resultante de medida legal. Se o ato ali, que gerou sofrimento no preso, está previsto em lei, se o ato resulta de uma medida legal, logo, obviamente, não há crime, né?
não há crime. Se o agente ali está todo enquadrado, está fazendo tudo aquilo que a lei determina, como é que ele vai estar praticando ao mesmo tempo um crime? Ele vai estar ali, na verdade, no estrito cumprimento do seu dever legal. Então não há, nesse caso, o crime de tortura ao preso. Tá bom? Então, muita atenção. O crime de tortura ao preso, ele não precisa de violência ou grave ameaça para ser configurado, mas somente vai estar caracterizado o crime de tortura ao preso se o agente ele pratica um ato não previsto na legislação ou então é um ato que não resulta de uma medida legal. Vamos lá, questão 37. Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa, sem lhe causar sofrimento, assertiva, né? Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura. E aí, pessoal, certo ou errado a 37? Errado, né? Errado. O crime de tortura ao preso, muito embora ele não exija violência ou grave ameaça ao preso para ser configurado, tem que ter o sofrimento. Tem que ter o sofrimento, seja o sofrimento físico, seja o sofrimento mental. Eles são aí elementares do crime de tortura ao preso. Sem sofrimento, não há crime de tortura ao preso. Né? O que não precisa aqui é da violência ou da grave ameaça. Mas o sofrimento ele tem que estar presente. Né? Por quê? Porque a própria lei fala isso. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança ao quê? A sofrimento físico ou mental. Então, ausente aí essas elementares, que é o sofrimento físico ou mental, também está ausente o crime de tortura, não configura o crime de tortura. O preso tem que ser submetido a sofrimento para que ele seja vítima do crime de tortura. Questão 38. A tortura imprópria, ó, já outro tipo de tortura, é crime próprio. E aí, a tortura imprópria é crime próprio, pois só poderá ser praticada por aquele que estiver na posição de garante, o que tinha o dever de evitar ou apurar o crime. Certo ou errado, pessoal? Questão 38. Certo, né? Guarda essa informação. A tortura imprópria é crime próprio, tá? É crime próprio. Por quê? Porque somente pratica a tortura imprópria aquele que se omite em face da prática de uma tortura quando ele tinha o dever de evitar ou de apurar aquele crime de tortura. Essa é a tortura imprópria. A tortura imprópria é a tortura praticada por omissão, tá? Então o agente ali ele tinha o dever de evitar a prática de tortura, ele tinha o dever de apurar a prática de uma tortura, e aí ele se omite em face dessas condutas, né? Em face da tortura. Nesse caso, ele pratica o chamado crime de tortura imprópria. E esse crime de tortura imprópria, ele tem uma característica bastante interessante, que é a pena. A pena, para quem é ali condenado pelo crime de tortura imprópria, não é de reclusão. É uma pena de detenção, de 1 a 4 anos. Tá? E aí o STJ, tratando sobre o tema, ele disse o seguinte, ó, que a condenação por crime de tortura omissiva, que é outro nome para tortura imprópria, da mesma forma como ocorre nos crimes de tortura comissiva, que é aquela tortura por ação, acarreta a perda automática do cargo. A gente vai estudar que um dos efeitos da condenação daquele indivíduo que praticou o crime de tortura, né, um dos efeitos automáticos dessa condenação, e também chamado de efeito extrapenal, é justamente a perda do cargo público, né? A perda da função, do cargo, tá? Então, o indivíduo que é condenado pelo crime de tortura, seja a tortura por ação ou tortura por omissão, que é a tortura imprópria, ele vai perder o seu cargo público, tá bom? Ele vai ser ali excluído, demitido, vai perder o cargo. Vai perder o cargo público, o emprego público, a função pública. Esse é um efeito extrapenal automático daquele que é condenado pelo crime de tortura, que tem previsão na lei de tortura. Já já a gente chega nele, mas você já fica com essa informação aí na sua mente. Questão 39. Aquele que se omite em face das condutas que constituem crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, a letra A, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, letra B, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, letra C, a pena é reduzida em até 1/3, letra D, não será penalizado, vez que não há penalidade prevista na lei para essa conduta. E aí, qual é o gabarito, pessoal, da 39? É a letra A. Preste atenção. Crime de tortura imprópria tem pena de detenção e não de reclusão, como os outros crimes de tortura previstos na lei de tortura. É uma pena de detenção de 1 a 4 anos, justamente porque a conduta do agente é menos grave, né? Ele não torturou, ele apenas ali foi omisso, quando ele tinha o dever legal de evitar a prática daquele crime de tortura ou de apurar aquele crime de tortura, mas ele não fez nada disso, ele foi omisso.
ele vai incorrer aí no crime de tortura imprópria, né? Que é um crime próprio, né? Lembra aí dessa classificação. Ele somente pode ser praticado por esse agente que tinha o dever aí de evitar a tortura ou de apurá-la. Questão 40, gigante, vamos fazer a leitura. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática de atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável pelo seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou no seu pescoço, asfixiando. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala do interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período que lhe dizia que, se não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala do interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva, ou seja, através de ação. Certo ou errado, pessoal? Questão 40. Questão 40, ela está errada. A gente já está estudando aqui que é possível, sim, que o indivíduo pratique a tortura através de omissão, que é a chamada tortura por omissão ou tortura imprópria, que está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura, que diz que aquele que se omite em face dessas condutas, em face da tortura, quando tinha um dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre numa pena de detenção e não de reclusão, muita atenção, de 1 a 4 anos. Então essa é a chamada tortura praticada mediante omissão, que é quando o indivíduo devia evitar a tortura, mas ele não evita, ele é omisso. Lembrando que é um crime próprio, que somente pode ser praticado aí pela pessoa do garantidor, que é aquele que devia evitar o crime de tortura, que devia apurar o crime de tortura, mas aí ele é omisso, ele incorre nesse delito, chamado de tortura imprópria, tá bom? Questão 41. O resultado, lesão corporal grave ou gravíssima, bem como a morte do agente, configuram causas de aumento de pena no crime de tortura. Certo ou errado, pessoal? 41. Então ela está errada, né? Na verdade, esses resultados aí, lesão corporal grave ou gravíssima, bem como a morte do agente, não são causas de aumento de pena no crime de tortura. Eles são qualificadoras do crime de tortura, ou seja, vamos alterar as penas mínima e máxima para o indivíduo que incorre nesse delito aí, que é o crime de tortura qualificada. Qualificada pelo quê? Pela lesão corporal grave ou gravíssima ou pela morte. Decore as qualificadoras do crime de tortura, que são basicamente duas. Quando gera na vítima lesão corporal de natureza grave ou gravíssima ou quando gera a morte, tá? Qualificadores da tortura, lesão corporal grave ou gravíssima e morte. Está previsto no artigo 1º, parágrafo 3º do crime, né, da lei de tortura. Né? Tortura qualificada, lesão grave ou gravíssima, e aí no parágrafo 3º ele diz, ó, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, e se resulta morte, aí a pena, ela muda novamente, vai ser de reclusão de 8 a 16 anos, tá? São as qualificadoras do crime de tortura. Questão 42. Caso um agente público responda pelo crime de tortura, sua pena poderá ser aumentada em 1/6 a 1/3, devido à sua função pública. Certo ou errado, 42, pessoal? 42 está certa, né? O artigo 1º, parágrafo 4º da lei de tortura traz aí as causas de aumento de pena, as majorantes do crime de tortura. Então, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, decore essas frações, a pena vai ser aumentada de 1/6 até 1/3, se o crime de tortura é cometido por quem? Por agente público. Então, se um agente público ele pratica o crime de tortura, ele vai ter a sua pena aumentada pelo simples fato dele ser agente público. E a pena vai ser aumentada de 1/6 até 1/3, né? Lógico que ele tem que ser agente público e ele tem que praticar essa tortura no exercício dessa função ou a pretexto de exercê-la, né? Então, aumenta-se a pena no crime de tortura de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Questão 43. De acordo com a lei de tortura, o crime de tortura tem a pena aumentada de 1/6 até a metade se o crime for praticado contra criança. Certo ou errado, pessoal? 43. Ela tá errada, né? A fração aí que tá errada. A fração, na verdade, é de 1/6 até 1/3. 1/6 até 1/3. Quando o crime de tortura é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, né? Muito cuidado aí, que essas são as causas de aumento de pena, são as majorantes do crime de tortura, e você tem que decorar, não tem o que fazer não, é decorar. Então aumenta-se a pena, né, de 1/6 até 1/3, se o crime de tortura é cometido contra criança, a gente já sabe quem é criança, né, viu ali pelo ECA, é a pessoa
com até 12 anos de idade incompletos, ou é praticado contra uma gestante, um portador de deficiência, não importa o tipo de deficiência, qualquer que seja a deficiência, contra adolescente, que é aquela pessoa entre 12 e 18 anos, ou contra o maior de 60 anos, que é o idoso. Questão 44. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime de tortura é cometido mediante sequestro. Certo ou errado, pessoal? 44 tá certa, né? Essa é uma causa de aumento de pena do crime de tortura, está toda perfeita, está no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3. Quando o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Questão 45. José, após longa apuração, foi acusado pelo Ministério Público da prática do crime de tortura no exercício de suas funções públicas. Considerando a robustez das provas existentes, consultou seu advogado a respeito das consequências de eventual condenação criminal, mais especificamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa. O advogado respondeu que José deve perder o cargo de provimento efetivo e sofrerá interdição para o exercício do cargo, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena aplicada, conforme prevê a lei de tortura. E aí, pessoal, essa informação que foi dada pelo advogado de José, ela está certa ou ela está errada? Isso vai acontecer com José se ele for aí condenado pelo crime de tortura? Ela está certa, né? Um dos efeitos daquele que é condenado pelo crime de tortura, que a gente vai dizer que é um efeito extrapenal, porque ele vai além da pena, é justamente a perda do cargo, função ou emprego público. E o indivíduo ainda vai ficar interditado para o exercício desse cargo, desse emprego, dessa função pública, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele foi condenado a uma pena de 10 anos, além dele perder aquela função pública, aquele emprego público, aquele cargo público, ele ainda vai ficar impossibilitado de exercer, né, essas funções ali, né, pelo dobro da pena aplicada. Se ele foi condenado a 10 anos, ele vai ter que ficar no mínimo ali 20 anos sem poder exercer aquele cargo, aquela função, aquele emprego público. Esse é um dos efeitos extrapenais daquele que é condenado pelo crime de tortura. Então veja que é muito complicado o camarada que é agente público ser condenado pelo crime de tortura. Questão 46. Uma vez condenado, com trânsito em julgado, por crime de tortura, automaticamente o criminoso perderá o cargo, emprego ou função, ficando interditado para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Certo ou errado, pessoal? Certo, certo. Esse efeito extrapenal daquele que é condenado pelo crime de tortura, que é a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, além de ser um efeito extrapenal, ele é, primeira característica desse efeito extrapenal, obrigatório. Segunda característica, automático. O juiz ele não precisa dizer de forma expressa ali na sentença que o indivíduo vai perder aquele cargo público e ficar interditado pelo dobro do prazo da pena que for aplicada. Não precisa, porque esse efeito ele é automático. O indivíduo foi condenado pelo crime de tortura, automaticamente ele já perde aquele cargo público e automaticamente ele já fica interditado para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Então é um efeito extrapenal, é um efeito obrigatório e automático. Perde o cargo público, a função, o emprego público e fica interditado para o exercício dessas situações aí pelo dobro do prazo da pena aplicada. Questão 47. De acordo com a lei de tortura, o crime de tortura, apesar de inafiançável, ele é suscetível de graça ou anistia. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? A gente já viu, a própria Constituição ela prevê isso, e a lei de tortura repetiu, que está na Constituição, que o crime de tortura ele é inafiançável e também insuscetível de graça ou anistia, né? Que são formas de perdão aí. Não cabe graça, não cabe anistia para aquele que pratica o crime de tortura e também não cabe fiança. Questão 48. O policial condenado por induzir, por meio de tortura praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas, a confessar a prática do crime, perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a perda do cargo. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Certo. Né? Isso aqui é um caso concreto, um caso prático, para você entender esse efeito extrapenal obrigatório e automático daquele que é condenado pelo crime de tortura, que é a perda do cargo público e a interdição para o exercício desse cargo pelo dobro do prazo da pena que for aplicada, tá bom? Então lembra, né? Foi condenado por crime de tortura, meu amigo, você vai perder seu cargo público e você vai ficar sem poder exercê-lo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esse efeito é extrapenal,
obrigatório e automático. Então não pratique tortura quando você se tornar policial, aí, militar ou civil. Que a lapada é grande. 49. Pela lei que define os crimes de tortura, o legislador incluiu no ordenamento jurídico brasileiro mais uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira, qual seja, a de o delito não ter sido praticado no território e a vítima ser brasileira ou encontrar-se o agente em local sob a jurisdição nacional. Certo ou errado, pessoal? Existe essa previsão de extraterritorialidade da lei de tortura? Certo, existe. Está no artigo 2º da lei de tortura, que traz aí casos de extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? É quando a tortura ela é praticada fora do território nacional, mas o Brasil mesmo assim tem interesse em punir o torturador. Isso vai acontecer em 2 casos. Quando, primeiro, a vítima for brasileira, aí muito embora o crime de tortura seja praticado fora do Brasil, a vítima tem interesse em punir o torturador, ou quando aquele torturador ele estiver em território, né, estiver em jurisdição brasileira. Aí o Brasil vai e demonstra interesse em punir esse torturador. Olha o artigo 2º da lei de tortura que prevê. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Ó, isso aí significa extraterritorialidade. Sendo, olha os requisitos, ó. A vítima brasileira, primeiro requisito, para a gente aplicar a lei de tortura praticada fora do território nacional, ou encontrando-se o agente, o torturador, em local sob jurisdição brasileira. Aí o Brasil também tem interesse em punir esse torturador. E a última questão, questão 50, acerca do crime de tortura, marque a alternativa correta. Letra A. Constitui-se crime de tortura somente quando causar dano psíquico a outrem. Letra B. Caso o crime de tortura seja cometido por agente público, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. A gente já viu isso, né? Letra C. Nas situações previstas em lei do crime de tortura, o juiz poderá arbitrar fiança. A gente já viu isso também. Letra D. Constitui-se crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E aí, pessoal, qual é o gabarito? Essa tá fácil, né? Essa questão ela faz um misto de tudo que a gente já estudou até aqui sobre a lei de tortura, e o gabarito da questão 50 é a letra D, que traz aí o conceito da chamada tortura castigo, né? A tortura castigo, que a gente já classificou aqui como um crime próprio, exige uma qualidade especial do sujeito ativo, que é ali que ele tenha sobre a vítima guarda, poder ou autoridade, e ele acabe gerando ali, né, com emprego de violência ou grave ameaça, um intenso sofrimento físico ou mental, como uma forma de aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo em relação à sua vítima, em relação ao torturado. Essa é a tortura castigo. A característica principal da tortura castigo é o intenso sofrimento físico ou mental, que é um elementar do tipo, tá bom? Finalizamos mais um dos nossos simulados. Desejo a todos uma sorte extrema nos concursos e vamos em frente, vamos vencer, né? Até o nosso próximo simulado. Valeu, galera!